dia, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua vida. Bom dia, Marconi. Bom dia, Stephanie, Ademilde. Graça e paz, potência. Que bacana. Muito bom. Deus abençoe. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Muito bem, meus amados irmãos. Hoje, domingo, dia 21 de fevereiro, já estamos nos ultimando nesse mês, um pouquinho mais curto, né? Mas graças a Deus, nós passamos sem aquelas festividades todas que incomodam, mas graças a Deus por isso. Muito bem, agora são 9 horas e 30 minutos em ponto, nós vamos começar a nossa aula. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E assim que você entrar, dê aí o seu aceno. Elias Cordeiro, meu grande amigo, paz, querido, bem-vindo. Vamos lá. Muito bem, já estamos aí com alguns alunos apostos. Essa semana eu falei com alguns, ele disse: professor, me acordei um pouco mais tarde. Marconi lá na Califórnia, 4h30 da madrugada, meu Jesus, que Deus te recompense consoante a teus esforços. 4h30 da manhã, o homem de pé para ouvir a palavra de Deus. Imagina aí, irmão. Rita Alves, Nata, você é bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Cristiane Arruda, Deus te abençoe, minha irmã. Muito bem, queridos, olha, eu quero aproveitar a ocasião e dizer para você algumas palavrinhas antes da gente começar a nossa aula. Obrigado, Marconi, Deus te abençoe, meu irmão. É uma responsabilidade ouvir essas palavras, mas de qualquer forma elogiosas, e eu fico grato por isso. Muito bem, eu quero agradecer a algumas pessoas que têm participado, que têm assistido às nossas aulas e têm reiteradas vezes sendo abençoadas, agradecido por tudo isso. Não é, Stephanie? Rita, Deus te abençoe, minha irmã. Vamos lá. Eu quero agradecer a doutora Betânia Barbosa, psicóloga, doutor Marcos Barbosa, médico, meu grande amigo e primo. Doutor Joaquim Neves, faz tempo que não lhe vejo pessoalmente. Vou lhe fazer uma visita esses dias. A minha amiga Júlia e Márcio, amiga de todos nós, Márcio, lá em Portugal. Estamos falando para todo o mundo. E em Portugal nós temos uma boa audiência também. Tem lá a Júlia, Márcio, os meninos, a Cacilda, nossa advogada. Hein, meu líder Wagner? Então estamos aqui falando para todo o mundo. Meu amigo Charles, Jô e sua esposa Jô e seu filhinho. Lá na Suíça também temos audiência. Minha irmã Eliane e Daniela lá em São Paulo, Sampa, no Rio de Janeiro. Leandro, saudade de você, meu irmão. Você marcou sua passagem aqui, marcou nossos corações. Saudade de você. Aurinete, seja bem-vindo, querida. Deus te abençoe, minha irmã. Um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Muito bem. Neide, lá no Rio de Janeiro, naquela cidade maravilhosa. Nossa amiga e prima Midian também. Massaro, no Japão, do outro lado do mundo. Massaro, hoje eu quero ver a sua participação. Não acorda tarde. Levanta. Minha amiga Genora. Tati Eric, lá na Bahia. Meus irmãos, tem gente por tudo que é lugar nesse país participando das aulas, assim como você, porque amam a palavra de Deus, né? Diná Figueiredo, Ieda, Ivanildo de George, cadê vocês? Marcilene Barbosa, minha prima, lá na cidade de Olinda, aqui, cidade, região metropolitana. A Bispa, minha cunhada Lili, Lana, Deus te abençoe, Lana, te dê saúde. Aurinete e Luciano já estão presentes aí, muito obrigado, Deus abençoe. Lula e Nádia, meus primos. Canã, cadê você? Elizabeth e Elias, Carlos e Carla Ivo, essas colunas da Igreja Candelária. O Adriano da Fox, nosso
empresário que cuida da segurança da igreja e dos nossos prédios. Deus abençoe você, Adriano, e a sua equipe abençoada, o pessoal de Deus, tá bom? Vânia, Ingrid está lá no Japão, né? Ah, sim, você lembrou de Ingrid. Ingrid também. Ingrid está no Japão, lá com seu esposo, sua menininha, que deve estar uma mocinha já, né? Ingrid foi quem trouxe a adoração em forma de dança para a Igreja Batista Candelária. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, graça e paz. Eu quero dizer a vocês, queridos, que, olha só, se você gostar da aula, se você gosta da aula, por favor, deixe seu like em forma de comentário, dizendo se gostou da aula, tá bom? Se foi importante para você, mas se não gostou, Deus abençoe. Nós respeitamos a opinião das pessoas, porque nós queremos, na verdade, irmãos, ajudar as pessoas, ajudar mais pessoas a se conectarem com Deus através do conhecimento da sua palavra. Portanto, deixe seu like, ou seja, o seu gostei, através de um pequeno comentário aqui no chat, para a gente ver, perceber que estamos acertando, estamos no caminho certo, tá bom? Gilson Ferreira, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui com a gente também, ok? Muito bem, eu quero convidar todos a orar conosco, porque nós precisamos iniciar a aula. E então, eu convido você a fechar seus olhos aí onde você está, se for possível, para fazer esta oração conosco, tá bom? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, o teu amor por nós é tão grande que mesmo que ninguém não nos amasse, o Senhor continuaria nos amando incondicionalmente. O seu amor não é teórico, mas ele é prático. E a tua prova máxima, meu Deus, deste amor foi Jesus, que o Senhor enviou para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Sei que o Senhor tem muito, mas tem muito mais para todos nós. Não queremos nos acomodarmos, nem nos acostumarmos a ser apenas um crente de domingo, um crente domingueiro. Nós queremos vida de relacionamento contigo, meu Deus. Por isso estamos aqui hoje na escola, para aprender a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento. O nosso desejo é te conhecer mais intimamente. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos nos aproximar de Ti, e que nesta manhã o Espírito de sabedoria repouse sobre todos os meus alunos nesta manhã, para compreendermos, meu Deus, a Tua perfeita, boa e agradável vontade através da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Josélia, Júnior, todo mundo é muito bem-vindo. Muito bem, meus irmãos, semana passada nós tivemos uma aula muito abençoada e vimos Deus entregar a Moisés as tábuas da lei. Ele entregou a lei, não só as tábuas, mas todo o Torá, toda a lei, para que o povo que, saindo de uma escravidão, pudesse ter noção, direção, norte, para poder caminhar como um povo, como uma nação. O Senhor acabava de dar a Moisés as leis para a aliança. No entanto, quando Moisés estava a se preparar para descer do monte, o povo lá embaixo perdeu a paciência e cansou de esperar. O povo pressiona Arão, que sem grande sabedoria constrói um bezerro de ouro à semelhança dos deuses que os israelitas já conheciam e começam a fazer uma festa. Moisés de nada sabia, mas o Senhor já sabia o que estava a acontecer e avisa a Moisés antecipadamente. Êxodo capítulo 32. Abra, pois, a sua Bíblia e deixe ela aberta, porque nós vamos ler um trecho, vamos discorrer sobre ele e vamos continuar lendo. Então, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Eu leio para você, você me acompanha na sua tradução.
Patrícia, Deus te abençoe, minha irmã. Abraço em Cláudio e nas crianças. Patrícia, que hoje está morando em Olinda, em Ouro Preto. Deus abençoe. Meu querido Galego Edivaldo, o gigante, aquele abraço para você, meu irmão. Receba meu abraço virtual. Você e Catinha. Muito bem. Êxodo 32, 1 até 14. Diz o seguinte: o povo, ao ver Moisés, que ele demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu Arão: tirem os brincos de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos, o ouro, e os levaram até Arão. E ele os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirastes do Egito, com grande poder e mão forte? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que esse Deus os libertou, para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Muito bem, até o versículo 14. Edilton, Neide, seja bem-vinda, paz querida, para você também. Muito bem. O Senhor Deus não se separa de nós porque nós somos fracos, porque somos mortais, porque somos humanos, porque somos falíveis. Não, Ele só se afasta de nós por causa do pecado. O pecado que é antagônico à presença de Deus. Neste caso, especificamente, o Senhor não apenas Ele propõe a separação, mas a destruição de um povo de dura cerviz, obstinado e teimoso. Esse povo, ele já havia dado mostra de que era um povo desobediente, um povo teimoso. Não é isso, Jorge? Em apenas 3 meses depois de presenciarem, olha bem, presta bem atenção, em apenas 3 meses depois de presenciarem todas as maravilhas no Egito, quando chegou no mar, o povo reclamou e murmurou.
Deus abriu o mar. No dia seguinte, nós temos sede, vamos morrer aqui no deserto por falta de água. Deus lhes deu água. Precisamos agora de comida, não temos alimento. O Senhor dá o maná. Estamos fartos dessa comida, já não suportamos mais. O Senhor lhe dá carne, cordonizes. Toda hora o povo estava a reclamar. É um povo obstinado, um povo que carrega no coração o paganismo. Eles foram tirados do Egito, da escravatura, mas trouxeram a escravatura consigo. A mentalidade ainda de escravo ainda estava muito presente na vida dos israelitas. E isso, irmãos, é mais uma lição para nós. Quando alguém é salvo, ele nasce de novo. Muita coisa muda nessa pessoa, mas nem tudo muda automaticamente. Alguém que era pecador e teve consciência do seu pecado, creu em Jesus, pediu perdão de seus erros, dos seus pecados e recebeu Jesus no seu coração. No dia seguinte, pela manhã, ele não vai acordar olhando o mundo do ponto de vista das Escrituras, até porque ele nem conhece. Ele ainda continua a olhar do ponto de vista que trazia antes, né? É por isso, irmãos, que existe uma coisa chamada discipulado. Jesus disse: ide e fazei discípulo. Ele não disse que deveríamos ir converter as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. Não somos nós que convertemos. Mais uma vez convertidos, devemos discipulá-los, torná-los seguidor, discípulo de Jesus. Discipulado, irmãos, é isto. Alguém que tem mais tempo na caminhada deve pegar na mão de alguém que começou a caminhada agora e dizer: é por aqui, este é o caminho, andai nele. Porque alguém que acabou de se converter precisa ver as coisas do ponto de vista bíblico, porque o coração ainda não mudou completamente. E isto é um processo, né? É um processo que na Bíblia nós chamamos de santificação. É a separação da mente das coisas que são do mundo para as coisas que são da palavra. Israel era um povo que tinha sido liberto, foi salvo, mas a cabeça continuava no Egito, continuava pensando como escravos, como pagãos. Queria que os irmãos olhassem para esse texto, pois ele tem algo muito importante. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Ivanete, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, participe da escola. Olha só, preste bem atenção a esse texto. Ele tem algo muito importante. Deus, nesse texto que nós lemos, ele não decreta a destruição de Israel. Ele não afirma que vai destruir Israel, aniquilar Israel. Porque se ele tivesse feito isso nesse texto, não haveria mais alternativa. Não haveria mais alternativa, né? Sua palavra iria se cumprir, porque quando Deus decreta alguma coisa, é ponto final e acabou, não é parágrafo, é ponto final. Diana, sua mãe está com você aqui em Jaboatão. Eu tenho falado com ela às vezes no Zap. Deus abençoe. Família linda. Já estão num apartamento novo, né? Desfrutando daquela beleza. Muito bem. Olha só, irmãos. Deus coloca a possibilidade. E é tão interessante isso, irmão, porque pelo texto até parece que Deus está como que pedindo permissão a Moisés, né? Aqui eu fiquei pensando, se isto não poderia ser um teste de Deus para a liderança de Moisés. Porque em outras ocasiões, nós vemos Deus abrindo espaço para que um servo seu interceda pelas outras pessoas. Nós já vimos isto uma vez, só que naquele caso Deus já havia decidido o que ia fazer. E nós vimos Abraão subir no monte intercedendo por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 10... E aí ele foi trabalhando com Deus e tentando livrar Sodoma e Gomorra
de uma destruição anunciada. E outra vez aqui no Sinai, e parece que Moisés entendeu. Moisés percebe essa brecha que o Senhor deixou para ele, e imediatamente ele se pôs no buraco e intercedeu pelo povo, como um verdadeiro líder que ele era, não é? Assumindo a responsabilidade da dor pelos seus liderados. Ele precisa agora gastar tempo diante de Deus, pedindo pelos seus liderados. Quando o apóstolo ou os apóstolos foram confrontados com o problema da assistência social da igreja de Jerusalém, eles disseram à congregação que eles não poderiam se dedicar a fazer esse trabalho, porque senão, se ficasse de casa em casa distribuindo alimentos e comida para os órfãos e viúvas e os carentes e os doentes, eles não iam conseguir fazer a função principal, que era pregar a palavra e orar. Aquele que Deus coloca nessa responsabilidade, se ele não se põe diante de Deus na brecha por aqueles que Deus lhe deu para liderar, ele está falhando diante de Deus, não é? E Moisés aqui assume completamente essa responsabilidade. Ele fica na brecha e vai pedir ao Senhor: Senhor, não faças isso, não destrua esse povo, não destruas o teu povo. Moisés, de uma forma muito sábia, irmãos, ele não gasta tempo argumentando com Deus do ponto de vista do povo, mas do ponto de vista da graça, favor e misericórdia de Deus e da sua honra, inclusive. Eu vou citar para vocês aqui, para vocês entenderem a posição de Moisés diante de Deus, quando Deus diz que desejava destruir aquele povo por conta do pecado. Moisés utiliza de três argumentos. Primeiro argumento, ele falou sobre a reputação do próprio Deus. Senhor, se tu destruíres o teu povo, o que os outros povos vão dizer de ti? Que Deus é esse que fez tudo aquilo lá no Egito para libertar o seu povo, para depois matá-los no deserto? É um Deus estranho. A tua reputação vai cair por terra. Tu dissestes a Abraão, a Isaque e a Jacó que a terra seria dada aos seus descendentes. Lembra-te da tua aliança. Irmãos, essa deve ser a base das nossas orações. O amor de Deus, a graça e a sua misericórdia. Devemos aprender a orar a própria palavra de Deus, que não nos concentrarmos nos nossos interesses e necessidades, porque Deus já os conhece. E aqui Moisés nos ensina a orar, usando como centro o nome do Senhor. Ele diz: Senhor, que o teu nome seja engrandecido, que todos vejam a tua fidelidade, que os povos vejam a tua reputação, que a tua glória seja visível, que a tua vontade seja feita. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Como? Ele não nos ensinou, preste bem atenção a esse detalhe. Talvez você não tenha atentado para esse princípio na oração que Jesus nos ensinou a fazer. Preste bem atenção. Como foi que ele nos ensinou? Ele não nos ensinou a começar a oração pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensinou que primeiro devemos começar por Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O centro da oração é o Senhor. É o seu nome, é o seu reino, é a sua vontade. Ela começa e termina focada em Deus. E é claro que o Senhor ouviu a oração de Moisés. A expressão usada no versículo 14 é uma expressão, claro, o que nós já falamos aqui em outras ocasiões. É o que teologicamente é chamado de expressão antropofórmica,
Ou seja, porque Deus não se arrepende como nós, ou seja, o sentimento de arrependimento não existe no coração de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele conhece o futuro, Ele tem presciência. Então, se Ele sabe, Ele nada faz que venha se arrepender. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu do mal que desejava fazer, não é o sentimento de arrependimento como o nosso, o sentimento de tristeza, de dor, né? Não é esse tipo de sentimento. É apenas para mostrar que Ele aceita a intercessão de Moisés e vai ter misericórdia do povo. Mas uma coisa foi ouvir Deus dizer o que estava a acontecer. Quando Deus falou para Moisés e disse: o teu povo desce, desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. Uma coisa foi Moisés ouvir isso de Deus e entender o que estava acontecendo. Quando Moisés ouviu o relato de Deus, ele até mostrou alguma paciência. É tanto que ele intercede lá pelo povo para que Deus não se ire e não destrua. Agora, vamos ver como vai ser a reação quando Moisés, vê com os seus próprios olhos o que está acontecendo lá embaixo. Deus já tinha visto, Moisés ainda não. Vamos ver o que aconteceu? Voltando para o texto, versículo 15, agora. Eu vou ler para você, sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, para você acompanhar muito bem os acontecimentos históricos e as lições que Deus quer nos ensinar com esse texto. Olha só, versículo 15, diz assim: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. As 2 tábuas da aliança. Aqui vai uma informação para você que provavelmente alguns de vocês, assim como eu há algum tempo atrás, também pensava. Eu já li esse texto outras vezes, mas não me atentei para esse detalhe. E eu peço a você que preste muita atenção, porque existem parágrafos, existem interpretações dentro da própria palavra que nós lemos de forma corrida e não atentamos para detalhes. Exemplo, versículo 15 diz assim: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, Josué, mas ouço o som de canções. Eu chamo a atenção sua para o seguinte: eu não sei quantos de vocês, mas eu, irmão Isaías, sempre que ouvi falar das tábuas da lei, eu tinha a nítida impressão de que elas estavam escritas por Deus apenas de um lado. Os 10 mandamentos estavam 5 de um lado e 5 do outro. Eu sempre pensei que era assim. Ou seja, eu nunca havia entendido, né, que as tábuas da lei haviam sido escritas não só de um lado, mas do outro lado também. Ou seja, sempre que você vê os 10 mandamentos, você vê os 10 mandamentos de um lado só da tábua, não é isso? Mas não é o que diz o texto. O texto diz que as tábuas da lei, elas estavam escritas dos 2 lados, nas 2 faces, né?
Eu nunca tinha imaginado que os dois lados das tábuas das pedras estavam escritos. Como Deus fez, aí um Deus que abriu o Mar Vermelho para virar a pedra e escrever do outro lado, o tamanho da letra e tudo, isso aí não importa, mas ele poderia fazer porque ele é Deus, soberano. Mas hoje fico pensando que era um objeto de extremo valor, de um valor imensurável. Imagine se essas pedras ainda hoje estivessem ali, existissem essa pedra. Que valor teriam essas pedras escritas com o dedo de Deus? Moisés devia estar carregando aquelas pedras com todo o carinho, abraçadas com ela, com todo o amor, carregando nas suas mãos, como se carrega diamantes pequenos, com todo o cuidado para não cair e sofrer dano. Nós vemos aqui que Moisés não está sozinho lá no monte, não é? Moisés sobe, fala com Deus, mas subiu com ele Josué. Josué sobe ao monte com ele, não é? Josué não estava exatamente onde Moisés está, mas ele está próximo a ponto de ouvir a voz de Deus falando com Moisés. E também ele está ali para dar proteção ao seu senhor Moisés, né? Era um monte enorme. Vocês viram as imagens do monte há 2 semanas atrás, eu mostrei para vocês. Aquela foto é uma foto real, é uma foto atual, né? Então o monte era um monte muito grande, animais selvagens, serpentes e tudo, tem tudo lá. Contra algum animal, Josué também subia com Moisés para proteger. Afinal, pensava ele, Moisés tem 80 anos, 80 e poucos anos, então vai precisar da minha ajuda para apoiá-lo no que precisar, né? E Josué era um guerreiro e dos melhores que tem Israel. O versículo 19 diz o seguinte: quando Moisés aproximou-se do acampamento, quando Moisés estava descendo o monte com Josué, aproximando-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, mas irou-se de uma forma que diz a Bíblia que ele jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Irmãos, uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você ver. Quando Deus disse a Moisés o que o povo estava a fazer, Moisés não viu. Os seus sentimentos não foram tocados. Ele não foi envolvido pelos seus sentimentos. Ele apenas usou a sua mansidão e misericórdia para interceder pelo povo junto a Deus, para que Deus não destruísse. Mas quando ele desce com Josué e que vê tudo o que está acontecendo, um povo pelo qual ele prostrou-se lá em cima diante de Deus, intercedeu, suplicou, chorou, para que Deus não se irasse contra o povo, quem se irou foi ele. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Porém, nem o mais manso da terra aguentou ver a cena que estava diante dele. A idolatria, e mais do que isso, a orgia, a perversão do culto ao Senhor. Moisés ficou tão irado que esqueceu o que tinha nas mãos, que o que ele tinha nas mãos foi lhe dado pelo próprio Jeová, e jogando-as no chão com tanta força, ele quebrou. O versículo 21 a 24, nele consta 2 coisas, são 2 perguntas que eu vou responder para você. São 2 questões que talvez você não tenha atentado, mas que agora nessa leitura você vai perceber. E você vai aprender e responder comigo a essas questões. Porque se alguém um dia te perguntar, você também vai saber dizer. Versículo 21 a 24 diz o seguinte, presta bem atenção.
E perguntou a Arão, Moisés perguntou a Arão: que lhes fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, não te enfureças. Tu bem sabes como esse povo é propenso ao mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. E eles me trouxeram ouro, e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Eu pergunto a você, você acreditaria em Arão? Você acreditaria no que Arão contou para Moisés? Você entendeu o que foi que Arão disse a Moisés, seu irmão? Deus elegeu Moisés para líder do povo e Arão para ajudá-lo, porque Arão vai se tornar o sumo sacerdote do povo quando forem estabelecidos o tabernáculo. E agora, Arão, juntamente com o povo, 40 dias Moisés ausente, o que é que acontece? O povo faz a pressão psicológica sobre Arão. Arão não resiste à pressão do povo, talvez com medo de ser linchado ou, enfim, ser talvez morto até pelo povo. E aí Moisés, quando desce irado, quebra as pedras, se dirige a Arão, porque deixou Arão responsável pelo povo, e pergunta: o que foi que esse povo te fez para que você induzisse eles a esse pecado? E aí ele conta essa história. E eu pergunto qual foi a história que ele contou. Ele contou: Moisés, tu conheces esse povo, sabe que esse povo é desobediente, é obstinado, é um povo que é inclinado para fazer o mal. E aí me pressionaram para fazer um Deus aí, porque você tinha sumido e eles não sabiam se vocês iam voltar, talvez tivessem morrido. E aí eu pedi que trouxesse ouro e eu joguei no fogo. Quando eu joguei, surgiu aí esse bezerro. Irmãos, o que Arão estava dizendo é que de uma forma mágica o bezerro apareceu, ele surgiu. Ele simplesmente jogou o ouro no fogo e o fogo fez surgir um bezerro. Eu já ouvi falar em desculpas esfarrapadas, mas igual a essa de Arão eu nunca ouvi, não. E lendo esse texto mais atentamente, Arão, como disse o meu irmão Elias Cordeiro, falhou clamorosamente na sua liderança. Ele não só falhou, que você falhar é uma coisa, mas você não só falha, mas você participa do erro do povo. Falhar sem pulso para resolver ou sem capacidade é uma coisa, mas você não só falhar, isso, Sandra, mas você criar uma mentira, inventar uma história mirabolante, como se Moisés, homem de Deus, profeta de Deus, pudesse ser manipulado, pudesse ouvir essa história e acreditar: ah, entendi, o fogo, de forma milagrosa, foi formando o bezerro. Então, olha só, Arão, ele falha em todos os aspectos da sua liderança, próprios da sua liderança. Ele não assume a responsabilidade pelo seu erro, ele tenta culpar o povo, ele tenta envolver Moisés na desculpa de que o povo é ruim, o povo é difícil, coração duro, cerviz endurecido, enfim. A grande pergunta que fica e que eu faço para você agora: por que, depois disto, depois de tudo isso, depois de
tudo isso, ele foi colocado como sumo sacerdote do povo de Deus. Essa é a pergunta que eu lhe faço. Por que, depois de tudo isso, depois dessa decepcionante atitude dele, nesse episódio, sabe, triste da história de Arão e do povo, porque depois de tudo isso, ele ainda foi colocado como sumo sacerdote? Agora, antes de responder para você essa pergunta, nós vamos responder antes a uma outra pergunta. Por que o povo, em apenas 40 dias da ausência de Moisés, trataram de criar um bezerro de ouro, e para quê? Irmãos, note bem. O povo sai do Egito com mão forte e poderosa de Deus, 10 pragas. 10 pragas. Das 10, a partir da terceira, o povo não sofre nada. Tudo acontece no Egito, o povo dentro do Egito não sofre nada. Ou seja, há uma delimitação. Em tudo que é do povo, Deus protege. Mão poderosa de Deus. Quebrou a cerviz do faraó. Tira o povo do Egito. Diante de uma situação sem solução, que foi o povo defronte o mar, e atrás os israelitas, os faraó, os egípcios, para dominar e trazer o povo de volta. Deus levanta uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, impede os egípcios de avançar, abre de forma gloriosa o Mar Vermelho, o povo passa. Olha, depois que o faraó entra, o mar se fecha, destrói os egípcios. Eu pergunto a você, diante de tantas maravilhas, de tantas coisas sobrenaturais, apoteóticas, o povo vendo tudo isso, Moisés passa 40 dias, que não foi a primeira, foi a 6ª vez que ele subiu ao monte, depois que chegaram no Sinai. Passa 40 dias, a fumaça sobre o monte, ninguém podia entrar. Ou seja, prova cabal de que Deus estava ali ainda falando com Moisés. 40 dias, depois de 40 dias apenas, o povo se desvia e vai em busca de um outro Deus. E usa os talentos do Arão, que era o líder, o substituto de Moisés, para ele mesmo projetar isso aí. Então é uma segunda pergunta que nós precisamos responder. Por que é que o povo, depois de tudo isso, em apenas 40 dias, são capazes de abandonar tudo isso e buscar um outro Deus inanimado, feito de ouro, para os guiar? Por quê? Versículo 25 em diante. Continue lendo aí sua Bíblia. Nós vamos ler. Olha só. Moisés viu que o povo estava desenfreado, ou seja, estava em orgia. Em outra tradução, ele diz que o povo estava despido, ou seja, era um bacanal, era uma orgia. Talvez na sua... Eu estou rindo aqui da declaração de Jonas. Jonas está dizendo que o homem é um miserável mesmo. Depois de tantos milagres feitos, né, Jonas? O povo, né? Eu penso que se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente já tinha consumido esse povo com fogo, não, Jonas? O povo já tinha evaporado no fogo da ira de Deus, né? Eu concordo com você, meu irmão. É verdade. O homem é um miserável mesmo. O coraçãozinho. Olha, nem o próprio faraó. Até o faraó admitiu: Deus é Deus. Depois das pragas todas, né? Até o próprio faraó. Mas o povo
ainda estava querendo outro Deus. Agora, mas vamos para a explicação teológica das coisas, né? Vamos ler o texto, Jonas, e vamos para a explicação. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Talvez na sua Bíblia está dizendo despido. Ou seja, de fato, não era só uma festa, era uma orgia, um bacanal, as mulheres nuas, o homem nu, tudo. Ou seja, o negócio estava desmantelado. E que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de quê? De chacota, de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, Moisés ficou em pé, na entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e matem. Vizinho, amigos, irmãos, fizeram então os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia, morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje, vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou ao seu irmão, ao seu filho, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor novamente, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si Deus de ouro. Agora eu peço-te, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca do teu livro o que me escrevistes. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Irmãos, você vai aprender algo importante hoje. Você já deve ter lido diversas vezes e ter ouvido alguns pregadores falar sobre esta parte que nós lemos aqui agora. Que Moisés, diante de Deus, disse: perdoa esse povo, senão risca meu nome do livro. Risca meu nome do teu livro. Você já deve ter lido esse texto e já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu não sei qual interpretação lhe ensinaram. Eu não sei qual interpretação você tem na sua mente com relação a isso. Mas hoje você vai sair daqui sabendo exatamente o que significa esta palavra de Moisés para Deus: risca meu nome do teu livro. Tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Meus irmãos, é impressionante o que faz um grande líder. Um líder como Moisés, não é? Ele novamente tem que interceder junto a Deus pela vida do povo. Mesmo estando irado com aquele povo, mesmo estando revoltado com tudo que aconteceu, ele vai a Deus novamente para interceder pelo povo. Moisés diz ao povo que vai ver se consegue fazer, a palavra é propiciação. Eu vou tentar junto a Deus fazer propiciação. Propiciação é a figura que está ligada ao sacrifício. Alguém tem que morrer, e para que a pessoa não morra, morre o animal que é sacrificado. Ou seja, o animal é sacrificado no lugar da pessoa.
Isso se chama propiciação, a substituição da morte da pessoa pela morte do animal. E aqui Moisés se oferece como propiciação. Sobe ao monte e diz ao Senhor: Senhor, o pecado deste povo é grande, eu sei, mas se não há alternativa, alguém tem que morrer, que morra eu. Elimina-me a mim. É exatamente isto que ele está a dizer quando diz: risca meu nome do teu livro. Ou seja, ele diz assim: tira a minha vida. Ao invés de tirar a vida do teu povo, ao invés de tirar a vida... Isso, minha irmã. Muito bem, Cristiane. Jesus foi nossa propiciação, não é? Se a gente trouxer para os dias de hoje, para o que fez Jesus, foi o que ele fez. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele nos substituiu na nossa morte. Não é? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer para pagar o salário. Jesus, ao invés de permitir que nós morrêssemos, o que é que ele fez? Se entregou por nós, morreu no nosso lugar. Foi o que Moisés estava fazendo pelo povo. Então note, algumas pessoas discutem que eventualmente esse texto aqui, isso se dá, Moisés é tipo Jesus do Velho Testamento. Muito bem. Algumas pessoas discutem que eventualmente esse texto está a falar sobre a perda da salvação. Que Moisés estava dizendo: risca meu nome do livro da vida. Ou seja, eu perco até minha salvação, mas não mata esse povo. Não, irmãos. Irmãos, nós estamos a viver aqui agora, lendo esse texto e vivenciando essa aula, nós estamos falando do Antigo Testamento. Não é? Não vamos confundir as coisas. Este não é o livro da vida de que nós temos lido, do que Jesus fala aos seus discípulos, quando diz: vocês devem se alegrar antes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Não é esse livro que Moisés está a falar, né? E não é também do que fala Apocalipse, no livro da vida que foi aberto. Não é esse livro. Nós estamos falando, provavelmente estamos aqui a pensar algo bem diferente. Olha só, todos os povos antigos, naquela época, na época que nós estamos vivendo aqui com Moisés, todos os povos antigos, eles tinham uma ideia do livro do destino. Era aonde estava o que iria acontecer. É provavelmente sobre isto que Moisés está falando, né? E eu digo para vocês que ainda hoje existe na cultura sobre isso, que é o livro do destino. Estava no destino, estava escrito nas estrelas, ou seja, estava determinado. Não tem nada disso. Olha só, a ideia daquele povo era que existia um livro do destino, onde estava para acontecer todas as coisas. E é provavelmente sobre isso que Moisés está a falar. Aquilo que eventualmente, ele está dizendo o seguinte a Deus: aquilo que o Senhor eventualmente escreveu de bom a meu respeito, risca. Pode me matar, acaba com a minha vida já agora, mas não mata esse povo. Eu me coloco, me substitui a morte desse povo pela minha. Era o que ele estava fazendo. Que é como disse daí, Jesus fez a mesma coisa por nós. Havia, diz a palavra de Deus, na mão de Deus, uma cédula contra nós, uma dívida, que era o pecado. E aí, os animais eram oferecidos para aplacar a ira de Deus, e esse pecado não ser pago com a morte do povo. Os animais substituíam o povo, substituíam as pessoas. Mas aí Jesus veio e fez o sacrifício perfeito, total, pleno. E aí ele entregou como propiciação, diz a palavra, a Deus pelos nossos pecados. E Deus aceitou esse sacrifício perfeito. Por isso hoje não somos mais destinados à morte espiritual. Somos destinados à vida. Depende única e exclusivamente da minha e da sua decisão. Aquilo que escrevesse sobre mim de bom, risca, me mata, mas aceita a minha vida para pagar o pecado desse povo. Ou seja, tira-me da continuidade da vida na terra.
Então, irmãos, não é o livro da salvação, o livro dos salvos. Moisés não podia nem ter essa compreensão tantos séculos antes. Hoje você tem, hoje eu tenho. Mas por quê? Porque o Novo Testamento está escrito. Naquela época não tinha, não é? A pergunta que eu fiz para os irmãos na chamada da escola foi: você sabia qual a Bíblia que Jesus lia? Qual era a escritura que ele lia? Era o Antigo Testamento. Ele não lia outra coisa, ele lia só os pergaminhos do Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus lia, não é? Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não estava pronto. Hoje você tem esse conhecimento, essa revelação que teve Paulo. Por quê? Porque Paulo escreveu para nós, né? Então hoje nós temos essa compreensão. Então não deixa de ser impressionante o que ele faz. E mostra que um verdadeiro líder, ele assume a responsabilidade. Agora, a resposta de Deus a Moisés é: aquele que pecar contra mim, essa alma morrerá. Você faz bem, você mostra ser um bom líder, mas cada um dará conta de si mesmo. Quem pecar vai pagar. E a gente sabe que morreram naquele dia cerca de 3.000, e que depois houve consequências graves. Preste bem atenção: o pecado é perdoado, o pecado é limpo, você fica limpo. Porém, as consequências das suas atitudes, dos seus pecados, um dia aparece, um dia é cobrado. Por quê? Porque você semeou, o povo semeou, e porque semeou, vai colher. A semeadura é opcional, mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Semeou, vai colher aquilo que plantou. Não tem como. E olha, a gente sabe que naquele dia morreram cerca de 3.000 pessoas, e que depois houve consequências graves para o povo. Houve inclusive uma praga que Deus liberou, permitiu uma praga para ferir o povo rebelde. Agora eu quero responder as duas perguntas. A pergunta que ficou no ar: como é que depois do grave erro de Arão, ele ainda foi colocado como sumo sacerdote? Como é? Vamos ver? Olha só, irmãos. A resposta sobre Arão ter cometido aquele ato falho, aquele pecado, e ainda ter mentido para Moisés. Se fosse um Novo Testamento, diante do Espírito Santo, Arão já tinha, assim como Ananias e Safira, mentiu ao Espírito Santo e morreu na hora. Mas naquela época não. Então Deus teve misericórdia. Mas olha só, a resposta, inclusive, ela não está no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. A resposta porque Arão ainda foi elevado ao cargo de sumo sacerdote não está no segundo livro da Bíblia, lá em Êxodo. Ele está no quinto livro da Bíblia, no capítulo 9 e o versículo 20. Capítulo 9 e o versículo 20. Anote aí e você vai ler essa resposta. Porque só existe uma explicação para que Arão fosse levado ao cargo de sumo sacerdote, mesmo depois dessa falha. Leia o capítulo 9 e o versículo 20 de Deuteronômio, e você vai saber qual é a resposta. Capítulo 9, o versículo 20 de Deuteronômio. Vai ler agora não, depois você lê aí você vai saber qual é a resposta. Porque Arão, mesmo depois desse erro, dessa falha, desse pecado, ele foi elevado ao cargo de sumo sacerdote, tá bom? Anote aí. Agora, a segunda pergunta: por que o povo apenas em 40 dias de ausência de Moisés tratou de criar um bezerro? Como é que isso aconteceu? O episódio, irmãos, do bezerro de ouro é uma das passagens mais desconcertantes de Israel. Como é que foi possível que em apenas 40 dias após a revelação divina do Sinai, o povo judeu escolhesse um bezerro, um objeto inanimado, para tomar o lugar de Deus? Bom, eu vou dizer a você algumas interpretações. Primeiro,
Os sábios judeus, eles ofereceram nos seus escritos diferentes explicações. Mas uma delas é o seguinte: é a de que todo o incidente, ou seja, tudo isso que aconteceu foi instigado, foi motivado pelos egípcios que se juntaram aos judeus por ocasião do êxodo. Vocês sabem que quando o povo judeu saiu do Egito, o povo judeu saiu de lá, muitos egípcios também saíram com eles. Vieram, desistiram de ficar lá no Egito. Por quê? Porque muitos deles passaram a acreditar no Deus de Israel, não é? Passaram a crer de que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel e só existia um Deus. Porém, eles foram criados, foram doutrinados também pelos egípcios. Eles tinham no coração e na mente ainda a cultura, assim como você e eu. Quantas vezes muitos de nós, ainda por força da cultura, ainda clama, né? Você às vezes está tão desapercebido do que está acontecendo, e muitas vezes você faz menção de uma cultura que você foi criado, né? Quantas vezes eu já vi o cristão dizer: Nossa Senhora, Virgem Maria. Você já ouviu o cristão dizer isso? Eu já ouvi. Por quê? Porque ainda está no coração introjetado. É claro que sem efeito espiritual, sem fé, sem crença, mas por força do hábito, por força da crença que foi incutida. Os egípcios que vieram ainda não estavam doutrinados na doutrina, eles receberam a lei naquele dia, naquele período ali, eles ainda iam ser ensinados, doutrinados. Então, os sábios judeus, eles acham que todo o incidente foi instigado por eles. E isso, Elias, mais de 200 anos de cultura egípcia. Então, olha só, os egípcios eram idólatras e adoravam animais. Portanto, não deve surpreender que tenham levado os judeus a produzir um bezerro de ouro, né? O pecado dos judeus foi terem se deixado influenciar pelos egípcios, e principalmente Arão, não é? Então, lá eles adoravam, tinha um deus chamado o touro Apis, né? Que era um deus e da fertilidade, da força, do poder, e que eles adoravam, e nós já estudamos isso anteriormente. Então eles adoravam animais, adoravam rã, adoravam grilo, adoravam animais como boi, né, como vaca, enfim, eles tinham tudo isso, eles tinham essa cultura, né? Outra explicação para o episódio diz que o bezerro de ouro não visava substituir Deus, mas Moisés. Essa explicação se origina na simples leitura do texto, versículo 23, que diz o seguinte: Faze-nos deuses que irão adiante de nós, porque esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, essa outra explicação diz que fizeram o bezerro para substituir Moisés e não a Deus. Lembrando, irmãos, que imediatamente após a revelação do Sinai, quando Deus se revelou explicitamente a todo o povo judeu e proclamou os 10 mandamentos, que contêm uma proibição explícita sobre a adoração e criação de outros deuses. A verdade é que o povo vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo que fez. Semana passada nós vimos que o erro cometido não isenta, mesmo sem conhecimento, não isentava o povo de fazer o sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque errou, porque deveria conhecer. E se errou, pecou, tem que pagar o seu preço. Todos têm que pagar. A verdade é que o povo vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo que fez. Nós vamos ver que consequências são essas. Nós vamos ver, como decorrência dessa infame atitude do povo de Deus, que consequências foram essas que vieram sobre o povo. Quais são essas consequências? O que foi que veio sobre o povo? Que praga foi essa que veio sobre o povo como consequência desse erro? Nós vamos ver. É claro que na próxima semana. Na próxima semana nós continuaremos e veremos tudo que aconteceu ao povo depois dessa grave desobediência, não é? Então, são 10 horas e 35 minutos que nós estamos encerrando a nossa aula de hoje.
E na próxima semana, se você estiver conosco, Deus abençoe. Lindo, lindo, lindo vocês estarem participando, essa participação. Espero ter trazido conhecimento, clareza, luz nesse assunto para a sua cabeça, sobre temas inclusive difíceis e polêmicos. Mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu. Olha, queridos, eu quero repetir. Se você gostou da aula, se você gosta da nossa aula, deixe seu like em forma de um comentário, dizendo se gostou, tem sido importante para você. Se não gostou também, Deus abençoe. Como disse, nós respeitamos a opinião das pessoas. Porque o que nós queremos, na verdade, irmãos, é ajudar mais pessoas a se conectarem com Deus através do conhecimento das Escrituras. Eu sei. Portanto, deixe seu like, ou seja, se eu gostei, né? Deixe lá o seu gostei aqui no chat, através de um pequeno comentário. Deus abençoe você por isso, né? Então, faça isso e compartilhe essa aula, esse vídeo, e faça um comentário. Você vai compartilhar com um amigo seu, diz: olha, eu tenho assistido a aula, tenho gostado, Deus tem falado comigo. Participa também, todo domingo, 9 horas. Levanta aí cedinho, assista a aula. Lindo, lindo, lindo isso. Obrigado por essas carinhas lindas de vocês. Olha só, vamos orar? Eu quero trazer sobre você a bênção sacerdotal, a bênção que está lá em Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26. O Senhor que te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor nos teus caminhos se faça presente. Que Ele seja o teu presente diário, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. À noite, juntos, no culto de adoração, no culto da família, pelo Facebook e também presencial, se você se inscreveu, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima semana.